O tema de Gog e Magog é um dos mais intrigantes e polêmicos nas Escrituras, frequentemente associado a eventos apocalípticos e interpretado de várias maneiras ao longo da história. Essa complexidade tem levado a muitas interpretações errôneas. Por vezes afastam os estudiosos e leitores do verdadeiro significado que a Bíblia busca transmitir. Para compreendermos corretamente essa temática, é necessário mergulhar nos textos bíblicos, considerar os contextos históricos e culturais e avaliar as interpretações tradicionais à luz das Escrituras. Antes de entrarmos de vez nesse estudo, peço que você já se inscreva no canal e deixe nos comentários se você já conhecia sobre esse tema. Compartilhe o vídeo para que essa palavra alcance mais irmãos. Vamos à palavra de hoje. O primeiro ponto a ser observado é a menção de Gog e Magog no livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Esses capítulos descrevem uma profecia de Ezequiel, onde o profeta recebe uma palavra do Senhor para se voltar contra Gog da terra de Magog, príncipe maior de Meseque e Tubal. A profecia detalha um grande ataque contra Israel, liderado por Gog e que envolve várias outras nações, incluindo a Pérsia, Etiópia e Líbia. O texto enfatiza que Gog liderará um grande exército que virá do extremo norte, como uma nuvem que cobre a terra, com o objetivo de destruir o povo de Deus. Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, e todos a cavalo. Como uma tempestade que passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. Ezequiel 38, versículos 14 a 17. Para compreender quem ou o que são Gog e Magog, precisamos olhar para o contexto histórico em que Ezequiel profetizou. Ezequiel viveu durante o exílio babilônico, entre os anos 593 e 571 a.C., período em que o reino de Judá foi devastado pela Babilônia, culminando na destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. O livro de Ezequiel é marcado por visões e profecias que tanto explicam o juízo de Deus sobre Israel por causa de sua infidelidade, quanto prometem uma futura restauração. Gog e Magog nessa profecia representam inimigos poderosos que ameaçam o povo de Deus. Muitos estudiosos interpretam essas figuras como símbolos das forças do mal que se opõem ao reino de Deus. Não há consenso sobre a identidade exata de Gog e Magog, e essa indefinição tem levado a inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Historicamente, essas figuras foram associadas a diferentes povos e nações. Durante a Idade Média, por exemplo, Gog e Magog foram identificados com as tribos mongóis que invadiram a Europa. Em tempos mais recentes, especialmente durante a Guerra Fria, alguns teólogos associaram Gog e Magog à União Soviética, devido à localização geográfica ao norte de Israel e à percepção de uma ameaça iminente à ordem mundial. No entanto, essas interpretações geralmente refletem as preocupações e ansiedades de cada época, mais do que uma exegese cuidadosa das Escrituras. Uma questão fundamental ao abordar Gog e Magog é a tendência de associar essas figuras a nações ou grupos específicos contemporâneos. Tal prática, embora comum, pode ser enganosa. A geografia e os povos mencionados na Bíblia não correspondem necessariamente às mesmas realidades que conhecemos hoje. Por exemplo, a antiga Pérsia corresponde ao atual Irã. Mas isso não significa que o Irã moderno seja uma continuação direta das profecias bíblicas. Da mesma forma, a Rússia, frequentemente associada a Gog e Magog em interpretações populares, não tem uma conexão clara e direta com as descrições bíblicas. Outro aspecto importante é a menção de Gog e Magog no livro de Apocalipse, capítulo 20. Aqui, eles são mencionados novamente como líderes de um exército que se opõe ao reino de Deus após o milênio. Esta menção no Novo Testamento reforça a ideia de que Gog e Magog simbolizam mais do que qualquer nação específica. As forças do mal se levantarão contra Deus no final dos tempos. A batalha final, no entanto, resultará na derrota definitiva dessas forças.
com Deus mostrando sua soberania e poder. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, e dia e de noite. Apocalipse 20, capítulos 7 a 10. As profecias de Ezequiel e a subsequente referência em Apocalipse não devem ser interpretadas de forma literalista e imediatista. A tentativa de mapear essas figuras diretamente para eventos ou nações modernas frequentemente resulta em interpretações forçadas que desconsideram o sentido teológico e simbólico profundo desses textos. Gog e Magog, em sua essência, representam a oposição final ao plano de Deus, uma oposição que será vencida de forma decisiva. Em relação às atuais guerras e conflitos no mundo, é comum que eventos como esses despertem especulações sobre o cumprimento das profecias de Gog e Magog. No entanto, é importante abordar esses textos com prudência e cuidado, evitando interpretações apressadas que possam gerar medo ou desespero entre os crentes. As Escrituras nos ensinam que, apesar das tribulações e desafios, Deus tem o controle soberano sobre a história, que o desfecho final será a vitória de seu reino. Portanto, ao estudarmos sobre Gog e Magog, é essencial que nos mantenhamos focados na mensagem central das Escrituras: a soberania de Deus, o cumprimento de seu plano redentor e a esperança segura que temos em Cristo. As profecias bíblicas, incluindo as de Ezequiel e Apocalipse, não são destinadas a nos encher de medo, mas sim a nos lembrar da fidelidade de Deus e da certeza de sua vitória final sobre o mal. Assim, devemos ler esses textos com coração confiante, sabendo que, independentemente das interpretações ou dos acontecimentos atuais, Deus é fiel e seu plano se cumprirá em seu tempo perfeito. O Senhor disse: quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso, receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim, eles deixaram a terra pura. Andarão pelo país, e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no Vale do Exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército. E assim a terra ficará pura de novo. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Nos ajude dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Paz de Deus esteja com vocês.